É uma honra para nós aqui do Grupo Seja, que vocês estejam fazendo parte desse nosso trabalho, que conta bem com a ajuda de vocês nesse livro. Que os debatedores aqui que estão hoje, todos eles têm um artigo escrito no livro, que foi organizado pela Adriana Almeida, que é a coordenadora do nosso grupo de pesquisa, do Grupo Seja. E hoje estamos aqui para a nossa quarta aula, que tem um tema muito interessante. E todos os debatedores, de uma certa forma, coincidiram com esse tema, e por isso a gente colocou esses três debatedores para hoje. O tema é a educação de jovens e adultos em diferentes contextos, e o tema é multiculturalismo, novos caminhos para uma educação antirracista. Bom, antes de tudo, de começar a fazer a apresentação, aquelas pessoas que vão falar, primeiro é o Gabriel Fortunato de Freitas Monteiro, não aquele Gabriel Monteiro, é outro, ainda bem. É professor de Geografia Humana da Universidade Estadual de Minas Gerais. É doutorando em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Fluminense. Mestre em Geografia, graduado no curso de Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E coordenador do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Membro pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Territórios, Ações Coletivas e Justiça, DETAG, da UF. Presidente da Comissão de Heteroidentificação Local. Associado à Associação de Geógrafos Brasileiros, na qual é membro do Grupo de Estudos Relações Raciais e Interseccionalidade e da Associação Brasileira de Pesquisadores. A próxima é a Maria Clara Barbieri Faria Marrafa, graduada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bolsista do projeto de Ideias Política e História, tempo presidente da América Latina, entre 1998 e 2020, uma comparação entre Bolívia, Equador e Venezuela, membro do Laboratório de Estudo de Imigração da UERJ, participante do grupo de pesquisa Educação de Jovens e Adultos, Saberes, Sujeitos e Práticas, vinculado ao Instituto Federal do Rio de Janeiro. E o último, mas não menos importante, o Rony, que é graduado em Português e Literatura, mestre em Políticas Públicas e Formação Humana, doutor em Educação, professor do Colégio Militar do Rio de Janeiro e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, e professor da Prefeitura Municipal de Macaé. Bom, vou dar uma explicação de como a gente vai fazer a nossa dinâmica de hoje. Eu pensei em dar 20 minutos assim para cada participante. Infelizmente, vou ter que fazer o trabalho mais burocrático de ficar contando esse tempinho, 20 minutos. Mas para ter um tempo pesado também, sobrar um tempo no nosso debate, eu achei melhor dar 20 minutos para cada, e depois nos 30 minutos restantes para as perguntas, para o debate, se os debatedores também quiserem pontuar mais alguma coisa em relação ao que foi dito por outra pessoa. E a Bárbara também está comigo, a Bárbara Guaraciba. Dá oi, Bárbara, por favor. E Bárbara caiu. Oi, Aí, cheguei. ó. Boa noite a todos e todas. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com o computador, meu computador sempre trava, né? Mas a gente está aqui na luta, e aí estou junto aí com o Pedro essa noite. Espero que seja uma noite muito boa, né? Uma discussão muito boa, com certeza será, né, para todos nós. E para começar, então, achei melhor ir pela ordem alfabética, se tiver tudo certo para vocês. Começar pelo Gabriel, aí depois pela Maria Clara e depois pelo Rony. Se tiver tudo de acordo, aí eu vou ficar contando aqui 20 minutos aqui para cada, tá? Aí quando estiver chegando uns 15 minutos, eu informo assim, falta mais 5 minutinhos, tá bom? Tá ótimo, Pedro. Muito obrigado aí. Uma boa noite novamente, né, para todos e todos. Fico muito feliz de participar aqui da atividade, né, a convite da Andréia e do grupo de pesquisa, o Grupo Seja.
Eu também tenho a minha graduação na UERJ, São Gonçalo, né? E hoje estou na Universidade do Estado de Minas Gerais, como você apresentou. E nessa trajetória, né, da geografia, né, hoje eu estou doutorando em geografia na UF também, eu sempre trabalhei, né, sempre dei aula e sempre trouxe um trabalho sobre questões étnico-raciais, né, a construção de uma educação antirracista. E ano passado a Adriana tinha me convidado para participar de uma live, né, do grupo, e a partir dali, né, que veio surgir esse material fabuloso aqui, com muita gente bacana produzindo. Acho que foi muito bom esse material e fico muito feliz de contribuir. É importante ressaltar que eu não escrevi esse texto sozinho, né? Escrevi com o Ronald Coutinho também, que também é professor de geografia, fez graduação e mestrado na FFP também. Só que hoje ele está em uma outra atividade, né, do pessoal da FRJ e não pôde estar, então, mas ele também agradeceu o convite, né, e está conosco de alguma forma. Bom, eu vou falar de uma forma bem geral, né? Quando eu conversei com a Adriana, eu entendi que seria mais um pouco de uma roda de conversa mesmo, né? Então, eu vou ser bem sintético, né? O texto está disponível e já como já era um texto um pouco mais reduzido também, né? A gente foi sintetizando. Mas eu acho que nesse sentido, né, do que nós propomos aí ao longo, né, de pelo menos, né, quase 15 anos de pesquisas que a gente vem fazendo desde a graduação na Faculdade de Formação de Professores, né, num grupo de pesquisa coordenado pelo professor Renato Emerson, a gente já vem trabalhando com um tema, né, de educação e ensino de geografia, pensando, né, uma agenda, né, de um horizonte racista, como está aí no próprio título. Bom, e a partir daí isso vem desdobrando, né, uma série de trabalhos que a gente faz, né, sobretudo ligado à produção do ensino de geografia, né? Como você mencionou, eu faço parte do NEAB aqui, né? A gente tem algumas pesquisas em relação à educação antirracista, né, ensino de geografia, né, principalmente análise, né, de livro didático, principalmente livro de geografia e história, entre outras discussões, né? E aí esse texto, né, para falar de forma geral, a gente faz um certo panorama, né, e faz uma comparação de alguns dados que foram colocados principalmente por uma pesquisa do IBGE e também, né, por uma pesquisa de um professor chamado Rodrigo Coutinho Andrade, que também é geógrafo e professor da Rural, e que a gente compara algumas informações, né, que trazem tanto, né, os elementos de uma clivagem racial ligada, né, à educação. É claro que ali na pesquisa do IBGE, que é as desigualdades sociais por cor ou raça, 2018-2019, não apenas está para a área da educação, né, mas também quando trabalha aí o mundo do trabalho, né, entre outras perspectivas. E aí a gente foi trazendo um pouco desse processo para compreender, né, quando a gente fala por que ainda se mantém as taxas de analfabetismo, né, por que se mantém o abandono escolar, entre outros indicadores sociais que o IBGE analisa, principalmente para a população negra, né, leia-se pretos e pardos. E aí, dessa forma, o IBGE e essa pesquisa do professor Rodrigo Coutinho com a EJA faz essa comparação e traz esses elementos para que a gente possa entender, né? E aí não é nenhuma novidade para ninguém. A educação de jovens e adultos tem o seu público, em grande maioria, né? Jovens e adultos trabalhadores e trabalhadoras, e são de maioria negra, né? De pretos e pardos. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo que essa população, quando se forma, ela não está sendo representada na universidade, né? Ou seja, não há uma ligação direta entre EJA e universidade que se coloca. Por mais que nos últimos anos, com as políticas públicas que foram desenvolvidas, né, e a gente cita essas, né, desde da Lei 10.639, né, as políticas de cotas raciais nas universidades, ao qual a própria UERJ é pioneira, vem aumentando o número da população preta e parda na universidade. Esse dado também do IBGE vem sendo colocado, mas ainda assim, né, se compararmos com 50% da população no Brasil, né, que é negra, isso não se coloca. Então, nesse primeiro momento, a gente vem elucidando isso, né, ou seja, como que há uma grande clivagem racial e ela se reproduz no espaço, né, para entender o que significa esse racismo estrutural, institucional que a gente está trabalhando. Obviamente, né, no texto a gente foi
bem sintético, né, para poder trazer essas discussões, mas é fundamental compreender, né, o que significa esse racismo estrutural estruturante, que não somos nós que estamos hoje falando, né, muita gente já fala sobre isso, né, o próprio movimento negro é o principal expoente, né, que forma seus próprios intelectuais. Então, a gente pode citar desde Abdias Nascimento, né, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, entre outros, né, intelectuais que também foram professores, em grande maioria, e já traziam essa problemática, né? Então, ou seja, como que isso vai também ter uma certa demora para chegar na universidade enquanto um debate, né, que principalmente chega aí a partir dos anos 80, anos 90, né, e começa a ser debatido de forma mais sistemática, né, digamos assim. É óbvio que depende das ciências, né? Num determinado momento a gente faz uma análise como que isso chega na geografia, né, e ganha uma força nos anos 90, mas principalmente nos anos 2000. Então a gente tem aí um lastro de 20 anos, né, que crescem essas produções bibliográficas, não só na área de ensino, geografia, na área de educação como um todo, mas também, né, discutindo nas outras áreas, como a gente fala de geografia urbana, geografia agrária, né, entre esses elementos. E aí, principalmente, né, o campo da educação ele cresce muito, né, o campo da educação, que eu digo, o campo do ensino da geografia, ele é muito forte, e da geografia escolar, é algo que se debate muito, né, e a gente vem crescendo essa produção que está ligada nessa construção, né, desse movimento de uma luta antirracista, tanto na academia quanto nas escolas, né? E é fundamental perceber como que trabalhos que estão ligados à EJA, mas também na educação básica como um todo, isso desdobra, né, uma série de produções. Aí eu estou falando também dos professores da educação básica que produzem, né, não apenas a academia, ou seja, os próprios professores, pesquisadores, né, intelectuais no chão de sala e que também produzem debates a respeito disso. E aí é fundamental a gente entender, né, que é um dos momentos que a gente vem mostrando, como que toda essa pauta que é colocada hoje, ela é fruto de uma luta, né, antirracista que não é de hoje, né, uma luta que a gente pode dizer de um movimento negro de larga duração. Eu trabalho na minha tese com o movimento negro e com o movimento quilombola, né, como parte do mesmo processo, claro que com situações, né, distintas, mas que isso cria, né, principalmente o movimento negro, um campo, né, uma disputa de arena, ou seja, entendendo a educação como uma arena de disputa, você começa a produzir, né, uma série de práticas, mas também, né, de processos epistemológicos e metodológicos para superar, né, o racismo. E aí a gente traz, por exemplo, o que ocorre em 2001, né, que é a terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, né, que ocorre em Durban, na África do Sul. Esse ano, por exemplo, faz 20 anos dessa conferência e já tivemos ao longo do ano 2021 uma série de eventos para debater, ou seja, os 20 anos depois, e nessa declaração você vai ter uma série de elementos, né, de superação do racismo. E aí o Brasil, por exemplo, desde 1995, o Estado brasileiro vai ser a primeira vez que o Estado brasileiro reconhece que o Brasil é um país racista, né? À época, isso foi pós a passeata do movimento negro que teve, né, em 95, e aí você começa a construir, né, uma série de debates. E aí, como eu falei, né, o Brasil ele manda uma delegação para a África do Sul e a UERJ teve um peso muito importante nisso, né, porque todas as comissões que foram construídas, né, perpassaram pela UERJ. Então, a gente novamente tem, né, a UERJ como um polo fundamental, né, que a gente chama desse movimento negro de base acadêmica, mas que está relacionado também essa parceria com os movimentos sociais e que tem, né, um fundamento importantíssimo, né, para poder construir, né, uma série de elementos para essa superação. Isso, na geografia, né, nos nossos conceitos, a gente está chamando de uma política de escalas, né? Então, os conceitos que vocês já ouviram falar, né, de espaço, território, por aí vai, né, a gente discute o conceito de escala, mas não a escala cartográfica, né, e sim a escala geográfica, ou seja, uma abrangência espacial que uma determinada ação tem, né? Então, como que esse movimento social, não somente este, mas outros também,
produz, né, uma política de escalas. E essa política de escalas está ligada, né, a entrar nessa arena, a disputar a arena da educação, propor, né, uma série de políticas públicas, né? Então, a gente pode falar do que a gente entende como currículo prescrito, né? E o currículo praticado também é uma ação, né? Principalmente deste movimento social. Então, por exemplo, a Lei 10.639, né, de 2003, ela é fruto de uma luta antirracista, ou seja, demorou aí desde os anos 70, quando o movimento negro ele é institucionalizado, em 78, né? Mas uma coisa é a entidade, né, que é fundada, mas o movimento em si ele é muito mais antigo. Mas desde 78 para cá, né, a gente vai ter esse período de demora para somente em 2003 ser promulgada uma lei, né, que altera a LDB de 96 e, ao mesmo tempo, traz, né, uma série de elementos ali, principalmente ligados à história e cultura afro-brasileira. É isso que, por exemplo, permite que hoje, né, tenhamos nas universidades, no currículo prescrito e também praticado da universidade, em várias áreas, pelo menos nas licenciaturas e alguns lugares de bacharéis também, disciplinas que vão falar sobre história do negro no Brasil, né, história e cultura afro-brasileira, e por aí vai. Né? Aqui, por exemplo, na Universidade do Estado de Minas Gerais, eu ministro a disciplina de Geografia, África e Cultura Afro-Brasileira, no ensino de Geografia, a disciplina de conflitos territoriais e relações étnico-raciais, entre outros, né? E todas as nossas licenciaturas, pelo menos, né, possuem disciplinas para debater questão étnico-racial e também algumas de gênero. Então, é fundamental ver como que isso traz, né, um processo de formação. Eu entrei na UERJ em 2009, né, na FFP, e até quando eu me formo em 2013, até então você não tinha disciplinas obrigatórias, né, para debater relações étnico-raciais, eram somente disciplinas eletivas, né? Então, as disciplinas eletivas que eram dadas ou pela geografia ou pela própria educação, né, não estavam centradas ainda no currículo, né? Isso também é uma outra questão a se debater, e como que isso vem ganhando peso, né, e profundidade cada vez mais. Daí a gente pode dizer que, como, né, no campo da educação como um todo e da educação de jovens e adultos, a gente vem também trazendo não só a Lei 10.639, e também a 11.645, né, de 2008, que incorpora a questão indígena também. Né? Então, o estudo de cultura afro-brasileira e indígena passa a ser um processo obrigatório. A gente pode dizer que foram 15 anos, mais ou menos, de uma construção e consolidação de um escopo de políticas públicas, né, ligados ao campo da educação. A gente, né, pode trazer esse lastro aí desde 2003, né, e aí, como nós citamos aqui, as cotas, as constituições estaduais que já existiam, né, o Estatuto da Igualdade Racial em 2010, ou seja, uma série de legislações, de leis orgânicas que vão sendo colocadas e disputadas, né, conselhos municipais e estaduais de igualdade racial, e por aí vai. E, obviamente, né, quando chega em 2016, aí, né, no momento do golpe, a gente começa a ter um processo de desmonte dessas mesmas políticas públicas. Né? E, obviamente, que a luta ela não deixa de existir, né? Você cria outros mecanismos, mas, por exemplo, a Secretaria, né, de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, em âmbito nacional, é desmembrada, né? Você começa a trazer um desmembramento de um escopo que foi construído ao longo de 15 anos, né, de 16 anos. Bom, e aí a gente traz, então, esse processo, né, de compreensão para entender que há um agente, né? E aí, por exemplo, no campo da educação, a professora Nilma Lino Gomes é um expoente, uma das principais intelectuais que produz e faz pesquisas sobre o movimento negro. Vocês estão me ouvindo, gente? Perfeitamente. Ah, tá. É porque o Pedro travou para mim, eu achei que eu tivesse travado também. Tranquilo. E aí, a professora Nilma Lino Gomes, ela publica recentemente, em 2017, um livro chamado Movimento Negro Educador, né? Que vai ao mesmo encontro, né, do que também a gente está debatendo aqui, né, para compreender. E é muito interessante, né, porque ela vai dizer que tudo que nós entendemos hoje sobre relações étnico-raciais, né, ou seja, em sua dimensão ampla,
e que envolve, né, a discussão do racismo, a discussão sobre educação antirracista, né, população negra, quilombola, etc., etc., tudo envolve o movimento negro, né? Por isso que ela traz essa pesquisa de 2017, se não me engano, né, do seu segundo pós-doutorado, que seria o movimento negro educador, ou seja, a arena da educação é um campo, né, principal de disputa e que há um grande desenho dessas políticas públicas. Não sei quanto Gabriela, que eu tenho. antes de cortar, a gente já tem 15 minutos, só mais Vou 5 fechar agora, minutos, então. beleza? Obrigado, Beleza. Então, por fim, né, a gente traz também um elemento, né, que eu falei um pouquinho, como que a geografia ela contribui, né, não só a geografia, outras ciências, mas como somos geógrafos, fizemos a partir dessa análise, né, contribui para essa luta antirracista, né, ou seja, essas pesquisas no campo da educação, principalmente alguns elementos que nós trazemos aqui, vem aumentando nos últimos anos, desde os anos 70 para cá, pesquisas que vão discutir, né, questão étnico-racial na geografia como um todo, né, em suas múltiplas vertentes, e também pesquisas que vão estar ligadas à geografia escolar e ensino de geografia de uma forma muito mais profunda, né, entendendo isso. E é importante compreender que, desde a formação da institucionalização da ciência geográfica em 1872, já havia um debate sobre questão racial, só que a partir de um olhar do colonizador, né? A partir de um olhar extremamente eurocêntrico e que estava ligado a uma formação de uma geografia colonialista, né? E, nesse caso, né, nos últimos anos, a gente vem, né, vendo uma perspectiva cada vez mais descolonial, né, e que vai discutir o que significou essa geografia do passado, né? Ou seja, o que significou esse processo e como que a geografia, desde os seus fundadores, a gente pode falar, né, de um alemão chamado Friedrich Ratzel, como que desde de Ratzel a gente tem um processo de racialização das populações do mundo, né? E isso contribuiu para os processos imperialistas. Então, mais recente, né, a geografia ela constrói, a partir do campo crítico e pós-crítico dos anos 70 para os anos 90, um processo de rever a sua própria prática, né, a sua própria ciência, e desconstruir isso. Então, hoje a gente tem uma tomada de partido, né, e uma construção de políticas de escalas de geógrafos que estão, né, aí em fóruns de discussão, como os encontros nacionais de geógrafos, né, no encontro da ANPEG, que é a nossa associação de pós-graduação em pesquisa, entre outros, né? Então, por exemplo, nesse ano passado, a gente teve uma publicação de um dossiê chamado Geografias Negras, né, da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, e também saiu hoje, né, um outro material que era sobre ensino de geografia da África. Então, ou seja, cada vez mais a gente está tendo uma geografia mais combativa, né, antirracista e propositiva, né, dentro do próprio campo. É isso, Pedro. Obrigado, agradeço aí todo mundo e fico aberto para o debate, né? Quem conseguiu ler pode fazer perguntas, críticas, e a gente vai seguindo. Muito obrigado. Muito bom, Gabriel, muito bom. Antes de passar a palavra para a Maria Clara, só falar que já pode começar a fazer as perguntas, porque no final vai anotando. Quando o Juan acabar de falar, a gente vai começar as perguntas, tá bom? Contigo, Maria. Boa noite, gente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Maria Clara. O Pedro falou que eu sou graduada. Pedro, eu não sou graduada, eu sou graduanda, tá? Em breve, falta pouco, mas ainda graduanda, já caminhando para o fim, mas ainda graduanda de História na UERJ. Eu comecei minha trajetória na FFP também. Eu cursei metade da minha graduação na FFP por conta de algumas questões pessoais. Eu pedi no começo da pandemia, aliás, né? A gente não sabia ainda que teria pandemia, né? Então, no final de 2019, começo de 2020, transferência para o Maracanã, também por ser mais próximo da minha casa, só que a gente, né, entrou nesse cenário e sigo vivendo o período remoto aqui na UERJ. Mas, só antes de começar minha fala, eu queria só ressaltar uma coisa que o Gabriel falou, que eu também sinto ainda até nos dias de hoje muita falta na FFP. A gente não tem uma matéria de caráter obrigatório, sendo uma faculdade de formação de professores, que trate do debate de racialização
que seja obrigatória. E eu sempre achei isso muito absurdo. Para a história, o ensino de história da África se tornou obrigatório no governo do Partido dos Trabalhadores, que é muito recente. Se a gente pensar que tem o quê? 10, 15 anos que se tornou obrigatório. Meus professores da faculdade não estudaram história da África obrigatoriamente. Vide isso que o professor de história da África que assume a cadeira hoje é um pouco complicado. Mas, enfim, então essa questão que o Gabriel trouxe é muito pertinente, porque foi um debate que eu levei diversas vezes em conselhos da FFP, porque sempre me incomodou muito. Como é que a gente não tem uma disciplina que trate da questão racial, que trate também da questão feminina? A gente não tem, numa faculdade que é de formação de professores, vide a realidade que a gente lida hoje em sala de aula. A gente não tem uma matéria obrigatória de educação de jovens e adultos também. É só para a área de pedagogia. E para pegar uma eletiva é um custo muito grande. Para conseguir uma eletiva de EJA na FF é um custo, assim, você tem que pedir para o professor assinar para você poder cursar. Então, para a graduação, eu acho que são questões da gente debater que tipo de professores estão sendo também formados para lidar com questões atuais. Salvo exceções de grupos que trazem esses debates, como o Gabriel colocou, é muito difícil ter. E a FFP, isso me chamava muita atenção por ser uma faculdade voltada para essa formação. Eu vou compartilhar com vocês um material. Peço só um segundo. Vocês estão vendo? Sim. Sim, Clara. Sim. Obrigada. Eu coloquei diálogos sobre a EJA na história, e aí eu tentei fazer um trocadilho, espero que vocês entendam, porque além de eu querer falar um pouco sobre os caminhos da educação de jovens e adultos ao longo da história, eu queria falar um pouco também do papel da disciplina de história para a educação de jovens e adultos. O quanto a gente, como pesquisador da área de ciências humanas, né, de história, pesquisa e vê a área de pesquisa de educação de jovens e adultos, que é uma demanda tão crescente, uma demanda tão necessária, e que, como eu falei, né, salvo algumas exceções, de alguns grupos a gente não tem tanto esse incentivo nem na parte de educação. Então, quando foi um debate que, né, quando eu pensei em começar a pesquisar sobre a área, e sempre foi uma vontade que eu tive desde que eu comecei na graduação, no processo, eu queria trazer algo que unificasse a história e a pedagogia, algo que eu pudesse usufruir das duas. E aí, eu coloquei alguns tópicos para poder falar sobre o processo de escrita, conforme eu fui pensando, e eu não pensei sozinha, eu queria deixar isso claro, foi um trabalho que eu tive orientação do Rony, que está aqui hoje para falar com a gente. Ele me ajudou muito, porque por mais que eu tivesse, lesse bastante coisa acerca da educação de jovens e adultos, eu não tenho a experiência ainda, eu tenho a teoria, mas não tenho a prática, então ele conseguiu me ajudar muito com isso, e durante o processo de escrita, eu queria trazer um debate mais político para a questão. Eu queria trazer um debate de caráter histórico para debater politicamente como é que foi esse processo de construção da educação de jovens e adultos ao longo da história. Como é que isso se deu? Como foram essas indas e vindas? Como foram esses ganhos e perdas? Porque é esse um dos papéis da história, é ressaltar o que aconteceu, tratar de uma forma política para a gente poder entender o processo, para poder entender também como está hoje. Então, quando eu comecei a pensar que eu queria desenvolver essa questão dos caminhos políticos, eu quis fazer um diálogo propondo essa análise. E aí eu começo, né, quem teve a oportunidade de dar uma olhada no texto, fazendo uma contextualização histórica para poder falar sobre o processo neoliberalismo, como ocorreu essa inserção do neoliberalismo e como isso afeta a educação, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco. As pessoas não têm a dimensão de como o regime neoliberal ele vai afetar diretamente a educação e mais diretamente, mais prejudicialmente ainda, a educação de jovens e adultos no Brasil e na América Latina. É algo muito incisivo e muito visível isso. Quando a gente começa a ler o quanto a educação de jovens e adultos ela é afetada pelo regime neoliberal, que é um regime de exceção, um regime de congelamento de gastos públicos, principalmente, é um dos... que é o que a gente está sofrendo agora novamente,
é um dos principais nichos atingidos. E aí, um dos meus planejamentos era também abordar as conquistas em forma de resistência que a educação vai tendo ao longo dos anos. Como a fundação do INEP em 42, enfim, como as propostas que a EJA foi se colocando, e a educação, no geral, porque isso tudo engloba. E aí, na terceira parte, a minha proposta era traçar um panorama das ações efetivas para a educação de jovens e adultos no período de redemocratização, o período do fim da ditadura, até o final do governo da Dilma, mas para apontar não só, sabe, ganhos e perdas, mas também a questão da resistência, também o embate político da educação de jovens e adultos. Eu falo no período também sobre as questões ocorridas durante o período militar, mas com o objetivo é tratar desse período da redemocratização até o final do governo do Partido dos Trabalhadores, fazendo uma análise, claro, de uma forma mais sintética, porque não só pelo espaço, mas para poder traçar que o meu objetivo era ter o foco, né, era a parte final, mas para fazer uma discussão se ganhou muita coisa, se perdeu muita coisa, mas como a educação de jovens e adultos sempre teve em xeque para perder. Como sempre teve em xeque para sofrer algum tipo de perda. Então, sempre teve ali nessa discussão. E o quanto esse processo foi uma resistência e como sofreram embates políticos. E aí, por fim, eu quis traçar como as últimas ações, né, do atual governo, ou do atual desgoverno, em relação à educação, e principalmente como a EJA não tem espaço, né? Eu vou colocar um trecho que a Sônia Couto fala numa entrevista exatamente sobre isso. Como não tem espaço nesse governo. Como a educação de jovens e adultos, ela é deixar de ter espaço. No MEC, na verdade, né? E aí eu trouxe uma questão que ela fala do que é importante a gente debater, do que é importante a gente pensar de ter essa discussão. E ela coloca um trecho que eu retirei para trazer da entrevista, que eu também falo sobre isso, que eu acho muito importante, que é o seguinte: é perguntado para ela numa entrevista o que seria ideal se fazer para uma boa política para a educação de jovens e adultos. Esse artigo essa entrevista é recente, é desse ano. E ela fala, é desse ano não, perdão, é de 2019, é assim que o Bolsonaro assume, pouco depois, uns meses depois. Ela fala, primeiro, vontade política de conhecer a EJA como direito, não favor ou caridade. Pensar que essas pessoas tiveram esse direito negado. Há uma dívida social com elas. É imprescindível o reconhecimento de que essas pessoas têm direito de ler e escrever, de ter acesso à tecnologia, de ter conhecimentos matemáticos, de conhecer seu território, de saber as questões sociais que permeiam sua vida. Segundo, financiamento. São duas coisas que andam juntas. Por mais que se tenha boa vontade, não se faz política sem recursos. E é essa uma questão que é imprescindível de se debater. A ideia de que não se faz política sem recurso e de que ao longo da história se é negado esse recurso para a área de educação, mas principalmente para a área de educação de jovens e adultos, porque sempre foi segregado, sempre foi visto como um privilégio. Você não estudou no recorte que era para ser a sua idade ideal de aprendizado, então isso é um privilégio. Nunca foi visto como um direito. E aí ela fala o seguinte no final: aliado a tudo isso, tem uma questão especial que muitas escolas não querem ofertar a EJA. Estados e municípios precisam ter incentivo para ofertá-la, como nos recursos do Fundeb. Os percentuais para outras modalidades são maiores. As escolas acabam valorizando outras modalidades. Ainda tem isso. Como o Estado não tem um interesse em ofertar a educação de jovens e adultos, as escolas não geram. Então, as pesquisas que vão ser desenvolvidas, né, da história, e que, pelo menos, como eu acho pertinente de se trazer para debate, e que eu tentei fazer essa análise política das políticas públicas que foram feitas para a educação de jovens e adultos ao longo da história, as principais, as mais marcantes, é com esse objetivo, da gente ter registrado um balanço do que se realmente foi feito, do que se realmente foi resistido, no todo, nesse período. E aí, por fim, eu trouxe para vocês o que eu tinha falado,
sobre como o neoliberalismo ele vai impactar na educação, porque isso é um debate muito pertinente. As pessoas já conseguem entender como esse advento do neoliberalismo, que vai chegar aqui chega na América Latina em 1989 com o Consenso de Washington, mas vai chegar aqui no Brasil com Fernando Henrique Cardoso, como esse regime neoliberal ele impacta diretamente na educação, como isso tem tudo a ver. O regime neoliberal, ele com essas chamadas, né, reformas de primeira geração ou congelamento de gastos, uma série de medidas que vão ser tomadas numa uma proposta norte-americana de tentar salvar e com milhares de aspas, porque se tinha todo um interesse por trás de tentar diminuir a inflação, de tentar diminuir a crise que os países da América Latina sobreviviam, mas em troca você tinha que privatizar as empresas nacionais, tornar as empresas estatais empresas privadas, você tinha que abrir o mercado nacional para colocar empresa, tinha que reduzir os gastos públicos. E adivinha quais vão ser os primeiros gastos a serem reduzidos? Era educação. Só que no Brasil, o Fernando Henrique Cardoso ele vai fazer uma coisa um pouco mais complicada, é o que eu coloquei aqui, visando a competição internacional, para tipo assim, olha, a gente vai fazer as empresas competirem entre si. E começa-se um processo muito grande da privatização da educação, de uma forma muito absurda. Então, a educação ela vai impactar de uma forma muito bizarra pelo trecho que eu coloquei. Isso investida no país, no neoliberalismo, por meio da implantação de sua base de atuação, caracterizada pela privatização de setores estratégicos e o controle de gastos públicos, impactou o alcance e a efetividade de políticas públicas sociais, sobretudo na educação. Como vai ter o congelamento de políticas públicas, a que mais vai ser afetada vai ser a educação. A gente sabe que a falta de educação no Brasil é um projeto. A gente sabe disso. Só que é um projeto que, claro, sempre foi muito real, mas ele tem esse início mais incisivo depois do advento do neoliberal. Porque aí vai ficar claro, esse é um projeto. Congelar políticas públicas é um projeto. E a gente vai focar na educação. Porque a ideia a gente não precisa desse povo tão bem educado assim. E aí eu trouxe os dados da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e assim, que traz dados absurdos. Eu coloquei isso no artigo, para mim são dados absurdos, são dados que o salário médio dos professores no Brasil é menor do que a maioria dos membros da OCDE, 13% abaixo do salário dos trabalhadores brasileiros com ensino superior. E ainda de acordo com sua organização, apenas 18% dos brasileiros entre 24 e 65 anos têm acesso ao ensino superior no Brasil. O que é uma realidade que, assim, para um país do tamanho do Brasil, de dimensões continentais, isso é um absurdo. Para qualquer país, mas já que estamos discutindo aqui, isso é um absurdo. E isso foi um projeto que vem se aumentando e vem se concretizando. A gente tem algumas medidas que reduzem, algumas medidas que aumentam, mas para a gente poder caminhar para concluir, a gente não tem, assim, esse foco na educação. Foi o que o Gabriel falou que eu retomei. A gente não tem nas faculdades um projeto também de ensino dos professores, para os professores, né? Estão formando professores que muitas vezes não têm essa consciência de que existe um projeto de educação neoliberal. Não adianta você ser anti-neoliberal, você lutar contra o neoliberalismo, que afeta a educação, que afeta a saúde, sem uma luta antirracista, sem uma luta antifascista. Não adianta. E as faculdades não estão criando essa própria consciência. Isso toda essa questão do ensino, isso vira uma cadeia. Então, isso para mim acaba se tornando um pouco emblemático, porque sempre foi algo que eu gostei muito de trazer para debate. E quando eu comecei a estudar a América Latina, se tornou muito mais potente, porque o neoliberalismo na América Latina fez um rombo, criou-se um buraco, principalmente na área da educação. O cenário da educação de jovens e adultos na América Latina é muito precário, né? E isso, para mim, acaba se tornando uma questão muito cara, ainda mais principalmente na Semana do Centenário de Paulo Freire, quando a gente toca nessa questão, porque isso já vinha sendo discutido há muito tempo atrás. Paulo Freire já falava sobre isso.
que não era interessante uma educação que não fosse antirracista. E que se precisava-se dessa educação antirracista, dessa educação antifascista dentro das escolas. Principalmente quando você está trabalhando com educação de jovens e adultos. Só que isso nunca se foi uma questão interessante. Então, era essa reflexão que eu queria deixar, que eu tentei também deixar no artigo, que eu tentei também propor no trabalho, trazer uma reflexão dos caminhos que a EJA vai percorrer ao longo da história, em foco para as políticas públicas, porque eu acho que é interessante a gente ter esse balanço. E é isso. Trouxe essa frase para homenagear, claro, o centenário de Paulo Freire, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas transformam o mundo, porque eu acho que é o que pelo menos baliza a minha vida acadêmica, porque sempre bebi muito da água de Paulo Freire e acho que a gente ainda precisa muito dele. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pela atenção, obrigada pelo espaço. Muito bom, Maria, muito bom. A gente não pode esquecer que Paulo Freire era um revolucionário, né? Muitas vezes as pessoas esquecem isso, mas enfim. Rony, toquei a bola para você. Oi, gente, boa noite, me ouvem? Sim. Gente, boa noite a todos, todas e todos. Eu estou aqui na melhor das apostas com a minha internet e com o meu computador, que estou numa concorrência muito maléfica aqui, né? Quando o Gabriel falou assim, travou, a imagem do Pedro travou, vocês estão me ouvindo? Assim, me senti totalmente identificado, porque para a gente que está no ensino remoto, emergencial, gambiarrico, dessa quarentena, dessa pandemia que, enfim, não acaba, essa é a nossa rotina, né? E aí, se eu for falar de internet, computador, inclusão digital, a gente muda de assunto aqui. Então, vamos seguir no nosso tema. Queria mais uma vez agradecer a Adriana e a todos os companheiros e companheiras do Grupo Deseja pelo segundo encontro. Quero dizer que se tiver terceiro encontro, eu vou pedir música, tá? É muito bom dialogar com vocês, é muito bom saber que mesmo em tempos tão difíceis para a educação de jovens adultos, para a educação, para a sociedade brasileira, como os que a gente tem vivido, de tanto niilismo, tanto cinismo, que a gente vê forças obscuras se elevando contra as liberdades individuais e coletivas e contra os direitos históricos que a gente foi duramente alcançando ao longo das últimas décadas, sobretudo a partir da abertura democrática, né? Que eu fico me perguntando se de fato houve abertura democrática. Eu estava ouvindo Clarinha construindo a série histórica e fiquei, mas gente, como é isso, né? A gente vai construindo essas indagações, principalmente se você atua numa modalidade, atua mais do que atua, se você milita em uma modalidade como a educação de jovens e adultos, que é tão antiga quanto o processo de invasão territorial do nosso país, né? As primeiras educativas desenvolvidas no país foram voltadas para jovens, adultos e idosos, no sentido de formatá-los, né? E a despeito disso, ela sempre assumiu um caráter periférico, sempre assumiu um caráter assujeitador. Então, pegando da última fala de Clarinha, é muito importante que a gente celebre os 100 anos de Paulo Freire e tudo que ele representa, não só como revolução para a educação brasileira e para a educação de jovens e adultos, mas como também eu diria que um farol de esperança e de otimismo que mesmo em tempos muito tenebrosos como os que a gente está vivendo, é possível vislumbrar os melhores. E aí a história, né, que propõe em algumas das suas teorizações o movimento Espiralar, nos traz uma lufada de otimismo, que venha 2022 ou algo melhor que isso por antes, né?
Então, eu fico muito feliz em compartilhar esse momento, esse tempo, espaço de EJA com vocês aqui, com sujeitos que pensam a educação de jovens e adultos a partir de diferentes perspectivas, né, que vão, mais que o compartilhamento de saberes e práticas, vão tecendo novos saberes e novas práticas, e a gente vai fazendo isso de maneira coletiva, não hierárquica, democrática, transversal e transdisciplinar. Isso é muito importante, porque por mais que cada um de nós tenha aquilo que eu chamo de formação de cabeça, ou formação raiz, né, que são as nossas graduações e os itinerários acadêmicos que a gente veio construindo até aqui, a gente está construindo, o mundo é transdisciplinar, o mundo é transversal, e a gente precisa aproveitar e vivenciar a potência desses atravessamentos. E, mais uma vez, a gente pode trazer o Freire para a nossa roda de conversa aqui, na medida que ele diz que a leitura da palavra tem que ser precedida da leitura do mundo. Então, é importante que a gente não perca a perspectiva do mundo e de todas as questões que nos atravessam e que atravessam o nosso tempo histórico para poder pensar as nossas questões aqui, né? E pensando isso sobre a EJA, para a EJA e principalmente na EJA, que não haja nada sobre nós sem nós, que nós, como sujeitos da EJA, façamos a nossa construção teórica, mas também, como o Gabriel trouxe na fala dele, pensemos a partir do chão da escola, do chão da rua, dos espaços comunitários, dos movimentos sociais. A EJA está para muito além da escolarização. É importante que a gente tenha essa percepção, né? Eu, como o Pedro falou no início, sou uma criatura que labora, né? São 3 frentes de trabalho, fora uma outra coisa que vai atravessando o caminho da gente, e nessa perspectiva é muito interessante para pensar a educação de jovens e adultos, porque eu tenho 2 vivências bastante distintas hoje, pensando institucionalmente. A EJA, uma delas é como formador de formadores, né? Lá no IFRJ eu atuo na educação permanente ou na formação continuada, como preferirem chamar, e um dos cursos é uma especialização em educação de jovens e adultos, que é, inclusive, o locus da minha pesquisa. Eu vou falar sobre ela rapidinho, porque o capítulo que eu publiquei no livro trata especificamente de um dos aspectos da pesquisa. E na Prefeitura Municipal de Macaé, em que eu sou docente da educação básica na EJA em turmas de ensino fundamental. Então, eu consigo articular de uma maneira bastante interessante essas 2 realidades e, mais do que isso, conseguir estabelecer um diálogo teórico-prático, né? E para além dessa dualidade, tentar realmente romper isso, partindo da perspectiva de que todo professor, antes do exercício da sua docência, para que essa docência não seja bancária, sujeitadora, que ele seja um pesquisador, não só do seu campo disciplinar, não só da realidade dos seus alunos, mas também seja um pesquisador do mundo, que seja uma criatura que não perca aquilo que a gente pode chamar de curiosidade epistemológica, né? A ideia de conhecer o mundo, as pessoas, de inventar e desinventar novos mundos e novas possibilidades. Eu acho que só assim que a gente consegue realmente avançar. Eu tinha preparado uma apresentação aqui, mas, como eu disse, eu estou com uma conjunção digital aqui bastante desfavorável, e eu vou seguir o bom exemplo do Gabriel de tentar aproximar mais de uma conversa e menos de uma apresentação, né? Mas alguma contextualização há de ser feita, então bora lá. O texto sobre o qual a gente vai conversar hoje, que é o capítulo EJA e Multiculturalismo, Convergências e Articulações Teóricas, ele é uma versão resumida de um dos capítulos da minha tese, que tem o título de EJA em 2 tempos, repensando a formação continuada docente em uma perspectiva multiculturalmente orientada. Eu defendi a minha tese em 2019, no programa de pós-graduação em educação da UFRJ, fui orientado pela professora Anne Venick, que alguns de vocês podem também conhecer pelo nome de Ana Kahneman. E o campo teórico, um dos campos teóricos a que a minha tese está vinculada ao campo multicultural, né? Então, a tese propõe
uma investigação da educação de jovens e adultos, um debruçar, vamos dizer assim, né? Um diálogo da educação de jovens e adultos a partir do multiculturalismo, né? E aí eu acho que cabe a gente trazer uma definição do que seria esse multiculturalismo, que a gente vai poder falar em multiculturalismos, né? Vários autores apontam que a gente vai ter várias perspectivas do multiculturalismo, e aí a gente também vai ver o termo interculturalismo, que alguns autores, como por exemplo a Vera Candor, preferem a utilização. E para além das terminologias, a gente também vai ter várias concepções. A gente pode falar desde um multiculturalismo folclórico, que é o que normalmente a gente tem presente nas escolas de educação básica, que sempre celebram as datas, né? O Dia da Mulher, o Dia do Índio, o Dia da Consciência Negra, como se essa fosse, com perdão da má palavra, a cota destinada a esses grupos que são entendidos por essa escola historicamente monocultural como periféricos e que na periferia devem permanecer. Então, essas discussões, elas são periféricas, elas são pontuais e elas são conduzidas de maneira, muitas vezes, paralela ou subsumida a um currículo. E aí a gente tem a questão da escola monocultural sempre refém do currículo e das formas como esse currículo é historicamente construído, né? É sempre importante que a gente não se esqueça que um currículo ele é um processo de escolhas, e escolhas que são sempre norteadas por determinadas concepções e sentidos de um modelo de educação que a gente propõe a construir. Quando a gente vai pensar especificamente na educação de jovens e adultos, a gente sempre vai lembrar de uma educação que tende a ser assujeitadora e, quando muito, a crítica, porque é essencial que ela se constitua dessa forma, porque ela é voltada para sujeitos jovens, adultos e idosos, que são sujeitos trabalhadores. A Jane Paiva tem uma frase muito interessante que ela diz que os sujeitos da EJA, eles não são estudantes que trabalham, eles são trabalhadores que estudam. Então, é importante que a gente tenha sempre a questão do trabalho como central do pensamento de quem são os sujeitos da EJA, o trabalho que tem que ser dirigido para esses sujeitos, e também são sujeitos que fazem parte daquilo que a gente vai chamar de população economicamente ativa, ou seja, eles movimentam a economia e eles são votantes. E se de fato você constrói, como o Paulo Freire propôs, uma educação emancipadora para esses sujeitos, você tem forte chance de provocar revoluções micropolíticas e que tem potencial a médio e longo prazo de se tornar revoluções macropolíticas nas sociedades. Se não na sociedade como um todo, num país de dimensões continentais como o Brasil, que isso leva um tempo para ser gestado, e essa é uma lição que a gente precisa aprender, né? As revoluções, as grandes modificações que a nossa sociedade precisa, têm que ser gestadas cotidianamente, mas a gente vai provocar aquelas mudanças que vão se dar na perspectiva daquilo que o Deleuze e Guattari colocam como revoluções micropolíticas. Elas não se dão na perspectiva macro, mas se dão na perspectiva micro. E é importante a gente nunca abrir mão do micropolítico nos processos que vão se constituir na nossa sociedade, porque são essas mudanças efetivamente que vão tensionar as mudanças na escala macro. É importante a gente entender que, por exemplo, a educação de jovens e adultos, uma das modalidades, se não foi a modalidade que mais sofreu durante o regime militar, mas ela sobreviveu na clandestinidade, a partir dos movimentos sindicais, a partir dos movimentos sociais, dos movimentos do campo, justamente porque houve uma série de revoluções cotidianas, micropolíticas, que a mantiveram de pé e que são fundamentais até hoje para que a gente possa pensar bases mais emancipatórias para o trabalho que a gente constrói na escola. Porque se trazer educação de jovens e adultos para a escola era uma demanda histórica dos movimentos organizados em favor da EJA, isso implicou também em um assujeitamento da EJA, que tem uma herança histórica dos movimentos sociais, de uma educação não escolar, de uma educação que dialoga com a sociedade e as suas questões, para os procedimentos dessa escola, que, como eu disse no início, é essencialmente monocultural. Então, voltando à questão multicultural, a gente trabalha com uma definição da Anne Wernicke, de Wernicke
que entende o multiculturalismo como um campo teórico, mas também um campo prático e político, de valorização da diversidade cultural e de desafio a preconceitos e estigmatizações. Então, há um reconhecimento da diversidade, só que esse conhecimento ele é um conhecimento celebratório no sentido de que toda a diversidade é bem-vinda e tem que ser respeitada e elevada no todo social. E aí, trazendo a discussão, fazendo essa contextualização teórica, eu queria trazer a discussão para o bojo da minha pesquisa, porque como é que eu me aproximo do locus da pesquisa? Eu tenho um relacionamento com o IFRJ que ele começa antes da minha atuação como docente, no Instituto especificamente. Eu começo a atuar como docente da EJA ainda na graduação, essa é uma realidade comum a muitos de nós, talvez aos colegas graduandos que estão aqui, né? Porque eu, por exemplo, sou um sujeito nascido e criado na Baixada Fluminense, né? Uma das regiões mais pobres do Rio de Janeiro, e o primeiro da minha casa, da minha família, da minha rua, do meu bairro, a ingressar na universidade pública. Hoje em dia, a gente conseguimos construir ao longo desses mais de 20 anos políticas afirmativas que possibilitaram o acesso de uma série de grupos que foram historicamente alijados do direito ao ensino superior público gratuito e de qualidade. Preciso que a gente não descuide da qualidade desse processo, né? Gabriel falou muito na fala dele sobre a luta histórica dos movimentos, digo dos movimentos, né, Gabriel, porque não é nunca uma frente só, dos movimentos negros em favor das ações afirmativas. A gente vê isso acontecer também com os movimentos indígenas, com a pauta LGBTQIA+. Então, essas são pautas que trazem a diversidade para o cenário da educação, não só do ensino superior, como também da educação básica. Então, me interessava muito, inclusive como docente, entender como o campo teórico e a legislação dialogavam com as realidades que eu encontrava em sala de aula. Porque eu, como todos os que ingressaram na educação de jovens e adultos no espaço escolar, fiz isso de maneira a não entender como isso se constituía em termos de direito, em termos de organização, em termos de história, então eu precisei buscar essa trajetória, né? E por isso eu me ingressei na então especialização em ProEJA. O ProEJA é um programa da rede federal que oferece educação de jovens e adultos articulada à educação profissional, por meio do ensino médio integrado. E essa especialização abriu portas para mim, não só no sentido de fazer com que eu me reconhecesse de fato um sujeito da EJA, não um professor que atua na EJA como mais uma frente de formação, como também entender na EJA um campo de pesquisa potente para eu seguir com os meus estudos em nível de texto, e a partir daí eu fui investigando, tanto em termos de mestrado quanto em termos de doutorado, a formação continuada docente da EJA e o papel dela para nós entendermos os sujeitos da EJA e as práticas circulantes. Então, no doutorado, eu pesquiso especificamente as ações formativas em EJA desenvolvidas pelo IFRJ e de que formas, se é que de fato isso ocorre, a diversidade era abordada nesses cursos. Tanto o curso de especialização em ProEJA, que eu cursei, que já não existe mais, quanto a especialização em EJA, que eu atuo. E o capítulo especificamente, né, para dizer que não falei dele, ele vai tratar de uma das etapas da pesquisa, sobretudo no doutorado, que é uma etapa que Gabriel está aqui que não me deixa mentir, Adriana, enfim, galera que já passou pelo estrito senso, também dá um trabalho que é um saco fazer, que é a revisão da literatura, mas que é fundamental para que a gente entenda de que formas aquele tema que você está investigando foi desenvolvido por outras pessoas e até onde a sua pesquisa contribui em termos de ineditismo, né? Então, o que a gente tem no capítulo é um recorte parcial da revisão, porque a gente tinha uma limitação em número de páginas e enfim, a ideia era só compartilhar esse material que normalmente acaba negligenciado, né, naquele esquartejamento que a gente faz da tese da dissertação, logo depois da defesa, né, porque depois que a gente defende, o orientador para nós e diz desmembrar e espalhar pelo mundo a tua obra, e aí vai você publicando, apresentando os trabalhos, e a revisão da literatura ela acaba ficando um pouquinho de lado, né? E esse estudo especificamente, esse
capítulo que faz parte do livro, ele trata de dois espaços, né, dois mecanismos de busca que eu utilizei para fazer a revisão da literatura. Não foram únicos, mas eu achei importantes para registro. Um deles, eu dividi a pesquisa entre teses, dissertações e artigos. Para os artigos, eu fiz uma primeira aproximação, que foi das reuniões da ANPED, o Gabriel já citou aqui, né? A ANPED é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, em 3 reuniões da ANPED, para saber fazer o levantamento de trabalhos. Gabriel, Pedro, quando terminar, você me avisa aí, por favor. Fazer o levantamento dos trabalhos que apontasse uma correlação entre EJA e multiculturalismo. Se ela não fosse implícita, que ela ao menos fosse implícita a partir dos temas que são pertinentes no campo multicultural, que é a questão étnico-racial, da diversidade sexual de gênero, enfim, da questão indígena, das questões que acabam tratando de temas não hegemônicos, vamos utilizar esse termo no campo educacional. E no que diz respeito à tese de dissertações, e essa eu acho que é uma dica interessante para quem está no estrito senso, ou que está pensando em dar espaço, que eu fiz esse levantamento das teses e dissertações no site da BDTD, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. E aí eu fiz isso correndo do site Teses e Dissertações da CAPES. Por quê? Porque quando você vai fazer essa pesquisa no site da CAPES, você precisa pesquisar categoria por categoria. Então, por exemplo, eu ia buscar todas as teses sobre EJA, depois todas as teses sobre multiculturalismo, depois todas as teses sobre questão étnico-racial, e eu ia cruzar os dados para saber quais teses tratavam de 2 temas ou de 3 temas. O BDTD já me dá a possibilidade de fazer isso com até 3 categorias. Isso me salvou, assim, eu diria que uns bons 2 meses na minha vida ficaram para trás. E o capítulo, especificamente, ele vai mostrando como é esse refinamento. É um capítulo um tanto quanto... são dados, né? Eu me lembro que, na época, a banca até falou assim, muitas tabelas. Eu falei assim, não, mas essas tabelas... Pessoal do campo educacional não é muito fã de tabela, né? Na geografia, elas são mais bem-vindas, mas no campo da pedagogia, nem tanto. E aí eu falei assim, não, mas as tabelas são necessárias para quem acompanha o processo de construção de refinamento dos dados, veja, primeiro, que foi um trampo, segundo, que há etapas que são importantes serem cumpridas para a gente construir isso de uma maneira satisfatória. É importante que a gente entenda que da revisão para a literatura para um levantamento bibliográfico, a revisão da literatura, ela pretensiosamente se propõe a buscar um lastro amplo de publicação em torno de um período. Então, vocês vão observar que a gente sempre trabalhou com um período de 3 a 5 anos, justamente porque se tem a clareza de que, principalmente num campo tão grande como a diversidade, você tem um volume de publicações que é impossível capturar. Mas eu fico feliz e até um tanto orgulhoso de dizer que esse trabalho conseguiu, pelo menos nesse espaço-tempo que a gente delimitou, fazer um recorte bacana. E é isso. Obrigado, gente, pela escuta e pela troca. Então, gostaria de agradecer a todos, né? Muito bom de verdade, né? Parabenizar o Gabriel, a Maria Clara, o Rony, né, por toda a pesquisa. Né? Confesso que conforme ia escutando, eu ia pensando em diversas realidades, a questão das cotas. Né? Quando a Maria Clara falava da questão da visão da EJA como uma caridade e tudo mais, eu pensava até mesmo na questão da culpa, que muitas vezes, né, aquelas pessoas que foram privadas da educação sentem, né, eu não consegui porque eu não pude, porque determinada realidade me impediu, e aí às vezes se sentem muito culpadas por não terem terminado, né, a sua escolarização. Então, fui pensando em diversas realidades, a questão da diversidade, né, então, foi realmente muito enriquecedor, mas, né, não terminamos ainda, né, agora está aberto para perguntas, né, como o Gabriel falava, o Rony também falava, né, é uma conversa, né, então, aqueles que puderem, né, e que quiserem também podem abrir o microfone, né, abrir a câmera e perguntar, ou de repente fazer algum comentário, mas aqueles que não puderem podem colocar também no chat que eu já vou lendo. Né? Aqui no chat já tem 2 perguntas, na verdade. Tem para o Gabriel, né, que pergunta se Gabriel, sobre a sua ótica, quais seriam a maior perda e avanço, se existiram, ocorridas nestes últimos 5 anos no Brasil,
relacionadas às questões étnico-raciais. E a outra pergunta, que é destinada a todos, no caso, e aí cada um pode falar um pouquinho, né? Professores, quais são os principais motivos que contribuem para a manutenção da EJA, apesar de todas as perdas e retrocessos das políticas públicas? Né? Uma coisa que eu queria muito perguntar também, né? Eu acho que o Rony foi falando um pouquinho, mas queria perguntar também para a Maria Clara e para o Gabriel também poderem falar um pouquinho, que também foi falando, mas é bom a gente partilhar dessas realidades, né? Aquilo que aproximou vocês da EJA, né? O que de repente instigou esse olhar pela EJA, né? Eu, por exemplo, eu tenho esse olhar um pouquinho por conta de uma realidade com um primo, mas também porque eu moro com os meus avós, eu moro com 2 pessoas idosas. Por sinal, se tiver alguma televisão alta no fundo, algum som no fundo, é porque eu moro com 2 pessoas idosas e que têm dificuldade de escutar. Então, eles escutam televisão muito alto. Não adianta nem pedir, porque eles não abaixam, senão eles não escutam, né? Mas por conta disso também foi tendo esse interesse, né? A realidade do meu primo e a realidade também dos meus avós. Eles foram alfabetizados, né, por meio da EJA, né? Chegou a terminar, o outro não, ficou pelo meio do caminho, por motivos diferentes, os 2 buscaram essa escolarização, né? Então me interessa bastante, é claro que eu não vou falar aqui de mim, é que eu só sou uma mediadora, né? Então gostaria que vocês também pudessem falar um pouquinho, né, de como é que vocês se aproximaram dessa temática da EJA. Eu acho que podemos começar pelo Gabriel, já que a primeira pergunta foi destinada a ele. Pode ser, então. Bom, novamente agradeço e parabenizo aí a Maria Clara e ao Rony, né? Muito bom esse diálogo, ouvir, né? Poder falar, a oportunidade de falar e também de ouvir. E cada vez mais a gente aprende, né? Bom, a pergunta, né? A primeira pergunta maior avanço, retrocesso, acho que a gente pode falar num governo aí que a gente está vivendo ultra neoliberal, né? Muito mais retrocesso que de avanço. Infelizmente, né, nesses últimos, como eu estava falando anteriormente, a gente teve uma construção, né, pela pluralidade dos movimentos sociais que estavam também disputando a arena de Estado, né, ou seja, você tem ali uma ótica de né, contra, apesar do Estado, né, os movimentos sociais estavam ocupando uma série de arenas e propondo, né, essas políticas públicas em várias áreas, né, tanto na área das relações étnico-raciais, mas também eu posso falar sobre questão agrária, né, de denúncias e por aí vai. Então, isso foi um grande avanço até aquele momento que a gente vivenciou, né, de um golpe, e depois a gente tem um momento do inominável. Então, a gente constrói aí toda uma boiada de retrocesso que se coloca. Eu não saberia dizer um apenas, mas a gente vê, né, o processo de precarização, né, do trabalho, de uberização, uma série de elementos que a questão étnico-racial não está dissociada, né, das outras, né? Essa perspectiva interseccional é importante, né, porque ela vai trazer como que as questões de raça, classe, gênero e sexualidade, que também Maria Clara e o Rony citaram, elas mostram, né, como que isso atinge a essa diversidade de grupos. Né? Então, a gente tem uma série de PECs, por exemplo, que a gente chamou das PECs do fim do mundo, né? De reformas, que foram cada vez mais precarizando e, obviamente, né, determinados grupos étnicos, raciais, vão ser mais impactados. E aí eu estou falando da população negra, da população indígena, estou falando de populações LGBTs e por aí vai. Então, a gente tem, sim, né, um processo de precarização em vários âmbitos. Também a gente, por outro lado, né, e aí eu vou citar até um texto que eu publiquei recentemente, que eu trazia uma fala da Jurema Werneck, né, que é uma ativista feminista e coordenadora da Anistia Internacional, que ela fala no Roda Viva a seguinte frase, ela fala assim: o ativismo não morreu, pelo contrário, ele está bastante aceso e presente. Ou seja, né, ao mesmo tempo que a gente tem essa onda de retrocesso, um processo cada vez mais ultra neoliberal, como vocês já citaram, ainda assim a gente tem processo de resistências, né? E isso é cotidiano, né? Seja na sala de aula, enquanto, né, professores e professoras, né, enquanto campo de atuação, e seja também, né, uma série de campanhas que movimentos sociais têm feito aí, né, numa ideia que o
o John Holloway chama de fissurar o capitalismo, né? Como que a gente constrói fissuras e brechas dentro de um processo, né, tão difícil que estamos vivendo. Então, eu poderia citar, né, se a gente for separar, por exemplo, sobre política quilombola, né, a gente tem retrocessos, avanço do agronegócio, uma série de debates aí que a gente poderia falar, que é o campo que é um pouco que a geografia estuda, né? Mas, assim, para a gente trazer o ponto positivo, né, eu lembro que o meu projeto era, num primeiro momento, na tese, era estudar as políticas públicas de reconhecimento e distribuição e o desdobramento nos territórios quilombolas, né? E aí a gente falou, tá, mas que política pública é essa que hoje cada vez mais está sendo sucateada, né? Então, por outro lado, a sugestão foi, por que a gente não estuda o movimento, né? Os movimentos sociais, eles estão aí, né? Cada vez mais ativos, presentes e propondo, né? E aí tem uma série de construções, né, que outros autores, como House Beck, que é um jornalista uruguaio, né, que trabalha com movimentos sociais também, vai trazer que esses movimentos, ainda mais nesse contexto, né, que a gente vive hoje, estão construindo, né, as suas possibilidades, né, os seus mundos possíveis, que é uma outra perspectiva também de autores latino-americanos, né, como que a gente constrói uma outra ontologia política e passa a pensar, né, a partir de práticas, de ações, de contextos, esses processos. Então, assim, eu não né, a partir dessa pergunta me fez refletir sobre esses processos, mas eu não elencaria, né? E o que a Bárbara perguntou, né, esse contato, eu tive uma experiência de fazer algumas ações, né, com a EJA, não fui professor diretamente, mas de fazer oficinas, né, e trabalhos na EJA, já estava formado, né, e tive alguns convites, né, de fazer cursos, palestras, que trabalhavam exatamente a questão racial e a EJA. Então, foi fundamental isso. Isso foi um ponto, né? O outro foi que, no contexto da minha graduação, eu trabalhei num pré-vestibular comunitário da UF, né, durante 4 anos. Era um pré-vestibular muito interessante, que fazia um debate ali sobre uma proximidade, né, que a gente chamava do antigo pré-vestibular comunitário para negros e carentes, né, que era um projeto que começou lá com o Frei Davi, né, que depois fundou a Educaf. E aí esse pré-vestibular na UF tinha grande maioria também, né, jovens, adultos, negros e negras, né, trabalhadores que estavam ali. Muitos estavam fazendo concomitantemente, né, a sua formação na EJA e, ao mesmo tempo, pré-vestibular. Né? Então, foi um pouco dessas experiências que eu tive uma proximidade maior, tá bom? Vou deixar também os colegas falarem e depois eu volto. Obrigado. Acho que poderia seguir com a Maria Clara. Então, respondendo o que, né, que a Bárbara colocou, eu tive diversos pontos que me fizeram ter vontade de seguir para trabalhar e pesquisar na área da educação de jovens e adultos antes de eu entrar na graduação de História mesmo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em um pré-vestibular onde eles também ofereciam a educação de jovens e adultos, e foi uma experiência muito... Eu trabalhei como voluntária, né? E foi uma experiência muito, assim, muito distante de tudo que eu estava acostumada. Eu tinha acabado de passar na faculdade, eu tinha, né? Nem tinha entrado ainda na UERJ, eu tinha 17 anos. Então, foi uma experiência muito plural e muito diferente do que eu tinha vivido. E você ter o contato com pessoas que estavam no processo ali de alfabetização e ouvir a história de vida e uma troca muito diferenciada e ver a necessidade que elas tinham e a vontade que elas tinham de estar ali no ambiente me fez ter uma vontade absurda de ver que, assim, de ver o quanto a educação de jovens e adultos trabalhava também pelas pessoas. E foi um contato que eu tive muito nova.
E também sou um pouco suspeita, porque eu cresci durante muito tempo rodeada por pessoas, por pesquisadores incríveis da área. Tem o Rony, tem a tia Lilian, que trabalham com a área, e eu convivo desde muito nova com eles, e eu sempre escutei muito, desde muito nova, o que eles faziam nas escolas. Nossa, eu lembro até hoje, numa reunião que a gente teve, que eu escutei eles contando em dinâmicas que eles faziam, e eu achava incrível. Então, eu via sobre ele, eu ouvi muito sobre eles falando durante muitos anos. Então, assim, eu sempre tive um apreço muito grande. E quando eu entrei para a faculdade, que eu entrei para a FFP com um pensamento, claro, muito afastado do que eu tenho hoje, eu queria... A minha programação era fazer história para poder fazer pedagogia, para poder lecionar na educação de jovens e adultos, nessa perspectiva também da área da pesquisa. Também para poder pesquisar enquanto cientista, voltada para a área, e com exatamente esse objetivo. Eu acho que não tive um fator, acho que não consigo nomear uma coisa, eu acho que foram diversas questões. Eu vi que teve uma pessoa que colocou aqui perguntando sobre essa questão dos retrocessos das políticas públicas, essa questão da manutenção da EJA. E eu achei interessante, porque só para colocar que quando a gente pensa no congelamento das políticas públicas e a manutenção da EJA, uma vez o Rony me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci disso, que era que a EJA ela é um ensino que é também resistência. Que quem está pela EJA também é uma forma de resistir muito grande. E isso é uma coisa que me impactou demais, porque eu acho que é muito isso. A gente, nos últimos anos, tem vivido um desgoverno, um desmonte muito grande. O Bolsonaro assume, dias depois ele acaba com essa garantia da EJA. Então, desde então, os fóruns têm se reunido, as organizações têm se reunido em torno disso. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a chamada da segunda chamada, que é a série que tem na Globo, que aborda sobre isso. Dentre as diversas problemáticas, eles vão falar exatamente sobre isso, sobre um colégio que quer fechar uma turma de educação de jovens e adultos também. Então, é uma realidade que, infelizmente, a gente tem tido cada vez mais gradativa, porque a educação de jovens e adultos ela vai ser voltada para uma população, na grande maioria das vezes, é uma população pobre, é uma população negra, é uma população periférica. Então, isso é muito complicado. E eu tive a oportunidade também de, na faculdade, ter o contato com uma organização que trabalhava com educação de jovens e adultos e questões de gênero, com pessoas bissexuais, transexuais, LGBT, toda a comunidade LGBTQIA+, era voltada especificamente para esse público. E foi algo que me tocou muito, né? Eu estou tocando nesse ponto só porque hoje, acima de tudo, é o dia da visibilidade bissexual, e eu acho que é importante a gente pensar nesse ponto, justamente porque a gente não pensa na reação, na reflexão de como essas pessoas são recebidas dentro de sala de aula. Né? Como uma mulher trans, como um homem trans, como uma mulher trans negra é recebida dentro de sala de aula, no perfil da educação de jovens e adultos, e isso é muito necessário a gente ter essa discussão, porque foi também uma das questões que me aproximou. Como lidar, muito além da educação de jovens e adultos, como lidar com a diversidade dentro de sala de aula, na educação de jovens e adultos, que já é um cenário tão segregado. Eu queria lidar com isso, eu quero ter o tato e conseguir ter esse acesso. Então, eu acho que essa é muito a função de resistência da educação de jovens e adultos, lidar com esse público também. Olá, gente. Posso falar? Você ia falar, Bárbara? Pode falar sim. Não pode falar sim. Ah, tá. Eu queria parabenizar a Maria Clara, o Rony, o Gabriel. E durante a fala do Gabriel, principalmente, porque eu me interesso muito sobre a 10.639 e principalmente como ela vem de fato acontecendo no chão da escola, né? A gente conversa muito isso no grupo sobre as políticas instituintes e as instituídas, né? E como isso vem acontecendo. E aí eu estava lendo um artigo esses dias
sobre o ensino de história e as demandas sociais do tempo presente. E eu fiquei refletindo muito sobre isso que o Gabriel estava falando, sobre como as lutas sociais, os movimentos sociais, ele tem uma importância tão grande na construção e no se fazer da escola, né? A gente pode se dizer, porque a lei, ela foi lá, ela está escrita, mas, de fato, aí o que a Maria Clara falou, a gente tem um abismo tão grande e que esses professores que hoje estão dentro das escolas ou dentro da graduação, eles não passaram por essa formação. Então, a gente tem um abismo, a gente percebe na BNCC esse abismo, o resultado desse abismo, porque a gente ainda tem a África voltada e descrita dentro de um panorama europeu que valoriza o ideal europeu de tempo e coloca a África dentro da modernidade. Então, assim, pensar como também o reflexo dessa lei, ela ainda não se faz em outras políticas públicas como a BNCC. Uma política que a gente vê, e já tem vários artigos sobre isso, que essa ideia de comum, essa ideia de base ideal, e que, de fato, as políticas micro de contextos nas escolas, elas não se fazem assim nesse comum, nesse ideal nacional de educação, essa base nacional de educação. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, achei falas pertinentes demais, assim, e que me agregaram muito, até para pensar coisas para minha própria pesquisa com relação a isso, né? Nessa base comum curricular e como a 10.639 ela vem acontecendo dentro dos cotidianos. Achei muito legal. E é isso. Queria parabenizar também a todos aí. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rony, né? E escutando você falar, se eu não me engano, você falou que também trabalha com essa questão da formação, né? Dos professores e tudo mais. Só um parênteses, gente. Eu também tenho muita dificuldade, Rony, com a questão da tecnologia. Por sinal, eu estou aqui falando, mas o meu computador está travado, então não vejo imagem de ninguém, eu só vejo a minha. Então, isso também é uma dificuldade. Mas, voltando à questão, né, eu escutei, você falou dessa questão da formação dos professores, né? E aí eu queria perguntar aquilo que você pensa sobre a questão dos concursos públicos para eles. Que bom. Daquilo que você pensa sobre os concursos públicos para EJA, assim, porque aquilo que eu percebo é que não há, né, algo que seja voltado para a EJA, né, para o professor entrar para a EJA. Na verdade, o que acontece são professores que fazem concurso para trabalhar e aí são alocados para a EJA. Então, aquilo que você pensa, né, sobre essa realidade, né, o quanto que isso impacta na formação dos professores também, né? Eu vou tentar responder isso, Bárbara, essa provocação da maneira mais polida possível, porque essa questão dos concursos para EJA, ela é uma problemática não só na educação básica, como também no ensino superior. Se você pegar os editais para a disciplina de educação de jovens e adultos nas universidades, você percebe que todos eles fazem exigência de que a formação inicial do candidato seja em pedagogia. Quando, na verdade, a discussão de educação de jovens e adultos, como ficou provado nesse debate, eu acredito que em outros encontros também que vocês estão promovendo aqui, ela é transdisciplinar, ela é interdisciplinar e ela, se realmente a gente quiser avançar com a educação de jovens e adultos com reconhecimento de modalidade pertencente à educação básica, ela precisa ser encarada dessa forma e não como uma prerrogativa ou uma exclusividade dos pedagogos. Essa situação me incomoda assim, já há muito tempo e de tal forma que eu fui fazer pedagogia, eu estou terminando pedagogia agora pelo CDL. Eu sou formado em português e literaturas e eu fui para a pedagogia justamente porque para além das discussões, a gente tem uma alma inquieta de vamos estudar e vamos tocar a coisa adiante, mas esse era como. Inclusive, teve um concurso agora numa universidade aqui no Rio, que eu não vou citar o nome, mas não é muito difícil de descobrir, que o edital é aquilo que a gente chama de um edital puro sangue. Ele exige graduação,
mestrado e doutorado em educação. Então, isso alija, de um ponto de vista do perfil dos candidatos, isso segmenta demais, e do ponto de vista da discussão social em torno da educação de jovens e adultos, inclusive em âmbito universitário, até porque a discussão da EJA, mesmo dentro do curso de pedagogia, ela é periférica. Em alguns cursos, ela é uma disciplina ao longo do curso, em outros, ela é oferecida de forma optativa, em algumas universidades privadas é dessa forma que acontece. Então, a gente segmentar muito o perfil acaba tendo esse resultado de transformar essa discussão numa discussão de nicho. Quando, na verdade, e aí, queria até aproveitar para responder a pergunta do Binho, né, de o porquê a EJA tem que ser mantida ainda hoje, por todos os motivos que a gente discutiu aqui. Né? O atendimento da educação de jovens e adultos hoje é ao público que faz parte das franjas sociais, né, das periferias. Ele atende a população LGBTQIA+, muito, e é preciso que a gente reconheça que muito mais por força da mobilização dos grupos, né, que procuraram e arrombaram a porta das escolas, dizendo é nosso direito, nós queremos, e peitando muito, né, passando por todo tipo de constrangimento, desde reconhecimento do nome social, utilização do banheiro, uma série de questões cotidianas muito graves, atendimento à população negra, a EJA é negra, a EJA é mulher, a EJA é evangélica, a gente tem percebido um crescimento da população evangélica dentro da EJA, né, que procuram justamente, principalmente no primeiro segmento, nas classes de alfabetização. A EJA hoje atende também as pessoas com deficiência, e não que essas pessoas não sejam bem-vindas, a gente sempre defende a inclusão das pessoas com deficiência na escola, em todos os espaços e em todos os níveis, mas o que tem ocorrido nas escolas é o deslocamento de sujeitos quando atinge a idade limite para ficar no ensino regular para a EJA, com uma estratégia de melhoria dos índices e de resolução daquela questão, porque a EJA tem também um caráter de depósito. Então, o aluno com distorção de idade segue o lugar dele na EJA, o aluno com deficiência que a escola não consegue minimamente atender o lugar dele na EJA, né? Tem uma dissertação de uma professora da rede de Caxias, chamada Amanda Guerra, que tem um título altamente provocativo, Despeja na EJA. Né? Então, só o título já diz muito do que é a EJA dentro das redes. Isso sem falar que a EJA, se você tem que cortar custos, se você tem que fechar turmas, se você tem que fechar escolas, é o primeiro lugar em que vai se pensar o fechamento. Né? E eu tendo a acreditar que, para além da evasão muito elevada, do baixo número de alunos, há um caráter político do que a EJA tem em termos de potência e que incomoda muito aos governos. Clarinha falou sobre... Eu chamo ela de Clarinha, gente, porque, como ela falou, é um amor de muitos anos, né? Com essa criança, antes dela se pensar universitária, educadora, e para mim é um orgulho ombrear com ela essa militância. A educação de jovens e adultos, eu tive algumas experiências, sobretudo na educação básica, lá em Macaé, de movimentos que partiram dos alunos e que provocaram verdadeiras revoluções. Eu me lembro de uma aula que começou, estava planejada para ser uma aula sobre advérbio e virou uma aula sobre a crise do transporte público de Macaé e que terminou numa audiência pública da Câmara dos Vereadores. Tudo por movimento deles. E descrever essa ação daria muita coisa, mas é muito importante a gente entender que a EJA é o espaço em que os diálogos conseguem ser mais diretivos, né, que conseguem ser mais frutíferos, que atravessam os muros da escola efetivamente, que chegam até a boca de fumo, porque a EJA também é um lugar conflagrado pelo tráfico, que chegam até, enfim, no ônibus, na padaria, no trabalho. É por isso que a EJA é necessária. Nos pontos... Eu me lembro, por exemplo, a Clarinha falou da questão da visibilidade bissexual, eu me lembro de uma aluna. Na época, ela ainda não tinha transicionado, né? Ela trabalhava ainda como travesti, já era profissional do sexo, e eu me lembro que eu não sabia que ela estava trabalhando, e uma vez eu passei perto, estava indo embora da escola, passei perto de onde ela estava, e ela quase me matou de susto, porque ela gritou, lindo! Eu falei assim, quem é, gente, essa pessoa míope? Aí ela, é meu professor, gente, maravilhoso, vocês têm que ir lá para a escola. E ela levou mais 3.
mais 3 meninas foram para a escola e esse foi um movimento muito interessante. Então, se a gente consegue manter um diálogo honesto, verdadeiro, horizontal, democrático, emancipador com essas pessoas, a gente consegue efetivamente construir muita coisa, né? Então, assim, sobre o concurso para a educação básica, Bárbara, de fato, a gente vê 2 movimentos com relação aos professores de educação básica na EJA. Ou eles tomam posse na rede, e como ninguém quer assumir a EJA, eles são colocados lá de paraquedas, e aí a gente precisa torcer muito para ele ter uma sensibilidade, para ele conseguir estabelecer um diálogo com aquele público, para ele perceber que ele precisa fazer uma adaptação do material, das metodologias, de tudo aquilo que ele aprendeu em educação básica para o público, ou você tem um professor que vai fazer a dobra, né, que trabalha no regular e faz a dobra na EJA. Em ambos os casos, você vai ter um professor despreparado, que não tem formação e que acaba sendo muito assujeitado no sentido de aceitar de maneira crítica e vertical tudo que vem, seja da direção, seja da Secretaria de Educação. Eu, por exemplo, em Macaé, consegui colocar a minha matrícula na EJA, foi uma luta de mais de 5 anos, porque durante muito tempo em Macaé havia uma tradição de que a EJA era o lugar dos contratos. Então, só professor contratado poderia trabalhar na EJA. E isso contraria qualquer prerrogativa legal que a gente tem, né? Para encerrar, eu já falei um bocado, como é que vem a minha relação com a EJA? Ela se constrói desde as práticas na graduação, que comecei a atuar com programas e projetos, ela vem desde a minha adolescência, em que eu tive contato com uma turma de alfabetização que ocorria numa igreja que eu então frequentava, que me deixou absolutamente apaixonado. Eram senhorinhas muito idosas e que eram muito apaixonadas. Era muito fofo. Aquela EJA de aquecer o coração mesmo. E ela vem da minha família também. Eu, como você, meus pais são migrantes nordestinos, não concluíram sua escolarização, e o meu pai, especificamente, ele ainda está nas estatísticas do IFRJ, ele foi o aluno mais idoso do IFRJ até hoje, se formou com 78 anos no ProEJA do IFRJ. Com baixa visão, com uma série de dificuldades para se formar em técnico de manutenção e suporte informático, mas ele se formou. E é isso. Esteja presente, muito obrigado pelo debate, gente. Feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu quero agradecer a vocês novamente por terem aceitado participar conosco dessa noite, né? Nós sabemos que vocês têm tantos compromissos e digo que é uma alegria, Gabriel. É sempre provocante, com todas as nossas questões. Acho que era um debate que eu já queria fazer desde o ano passado, que você prontamente aceitou, e foi muito boa aquela palestra. Até hoje eu me pego refletindo sobre as coisas que você disse, principalmente quando você nos chama a atenção, que todos nós devemos falar, né, sobre as questões de raça, né, independente da nossa cor da pele, porque não é porque não somos negros que vamos nos eximir desse debate, de trabalhar com todas essas questões em sala de aula, e isso é muito importante para nós. Agradecer. Então, eu agradeço você, estenda também os meus agradecimentos ao Ronald, que eu ainda não conheci, moramos na mesma cidade, marcamos, mas eu não consegui encontrá-lo. Enfim, tantas questões, e também ainda, né, vivendo esse período difícil e complexo da nossa pandemia. Maria Clara está sempre com a gente, e eu estou sempre com ela agora, mesmo virtual. Então, é um prazer tê-la conosco. Precisamos, sim, da juventude pensando a educação de jovens e adultos, que é também uma educação aí que se estende, né, a adolescentes, a gente sabe, se formos pensarmos bem, e quanto mais jovens, na educação de jovens e adultos, nós temos presenciado. E Rony, pela segunda vez, 2 espaços na agenda para estar conosco, e trazendo questões tão importantes e pouco discutidas também, na modalidade, que são importantes. Acho que ter esse olhar crítico para a gente nos dar novos alentos. Aí já tem muitos desafios, nós temos muitos desafios, mas temos também muitas potencialidades, né? Acho que é importante cada vez mais a gente não pensar naquilo que falta
faltam muitas coisas, a gente sabe, mas naquilo que nós podemos fazer enquanto educadores, enquanto pessoas, profissionais, estudantes e professores que estão atuando na EJA, que fazem esse curso, coordenadores, nessa potencialidade que é a educação de jovens e adultos para esses sujeitos que já são tão negados em todos os espaços sociais, né? Então, essa questão ainda de quem está ou não está atuando na EJA permanece conosco um desafio, mas também a urgência de continuarmos os processos de formação continuada aí em serviço. Acho que essa é a nossa luta, essa é a nossa perspectiva, é por isso que esse curso ele foi pensado e foi formulado. Sabemos que nas políticas curriculares há a correlação de força, são os interesses, todas as outras questões que se têm ideológicas que permeiam o currículo, mas isso também não pode nos deixar desanimados para não resistirmos a todas essas questões que estão postas nas nossas políticas educacionais e, para além das instituídas, realizarmos as nossas instituintes no chão da escola. Tem algumas outras questões, mas nós vamos precisar encerrar, gente, porque nós sabemos que temos aí 3 turnos, as pessoas que estão conosco, e a gente também não tem aguentado muito mais de 2 horas em frente ao computador, não é mesmo? A Gisele colocou muitas questões no Rio de Janeiro, e esse é um debate, nós temos esses centros, que seria o Centro de Referência da Educação de Jovens e Adultos, que são poucos, e eles não existem em maior quantidade, porque a gente sabe que não há interesse também que a educação de jovens e adultos, enquanto modalidade, enquanto luta pelo direito à educação, ela se realize plenamente. Então, pensar numa instituição que, de fato, tem a EJA como uma política pública, ainda não é parte das nossas políticas educacionais. Então, isso é um enfrentamento que nós temos que fazer e levar adiante esses debates e repensar toda a estrutura, uma questão estrutural que nós temos nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, mas não só do Estado do Rio de Janeiro, assim como de todo o Brasil, né? No Paraná, por exemplo, nós tínhamos muitos centros específicos da educação de jovens e adultos que realizavam um trabalho bem importante e relevante no Estado, mas eles também foram sendo encerrados, fechados, de forma autoritária, sem consulta àqueles que lá estavam, e principalmente a esses jovens e adultos. Então, o nosso papel de educadores, na nossa escuta sensível e de estar sempre atentos a todas essas questões, é importante e é relevante. Então, eu agradeço a todos vocês novamente, a estarem conosco nessa quinta-feira. Nós nos encontramos daqui a 15 dias, novamente, mas aqueles que não puderam estar presentes hoje, ficará lá no nosso site a aula, às vezes demora um pouquinho, eu recebi algumas mensagens, mas hoje foi um dia muito corrido para mim e não respondi ainda, mas eu sei de pessoas que ainda estão com dificuldade de acessar o material, e nessa semana, amanhã, vou tentar resolver tudo isso e auxiliá-los, tá bom? Mas, mais uma vez, obrigada a todos vocês, todos, por essa noite rica de debate e de força também, e nós sabemos que podemos contar uns com os outros, espero eu, que durante um longo tempo, tá? Um abraço e até a próxima quinta, e nós estamos ansiosos esperando que a nossa filhote pequenininha do Grupo EC já nasça, não sei se nasceu, mas a Nádia, nossa bolsista, está grávida, está no hospital, então estamos todos também ansiosos para esse momento. Alguém que já nasceu com a EJA em discussão dentro do ventre da mãe. É uma noite também de alegria e de felicidade para todos nós, para todo o grupo. Grande abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos e todas. Boa noite.